Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que nós venhamos chegar, nosso muito obrigado, graças a todos vocês que compartilharam. Nós estamos vivendo um grande desequilíbrio, mas não é pequeno não, é muito grande. É uma coisa que ocorreu já na base, já no esfacelamento da democracia. As pessoas tentam de todas as formas colocar na cabeça de cada um de nós brasileiros, ou quem tem um costume simples de ligar o celular e ver umas notícias, ou mesmo for passando ali em um aplicativo, as pessoas veem, ainda ver de forma desagradável notícias sobre esse caldeirão que ferve sobre o despropósito, único de levar todos a uma inteira confusão para depois submetê-lo a um capricho único de um sistema único. Nem podemos dizer porque normalmente aquelas pessoas que se encontram no poder, esses camaradas que se encontram no poder, eles estão sempre dizendo que não existe de forma nenhuma o socialismo, o comunismo. Mas todas as pessoas, elas mentem pelo cotovelo, mente pelos cotovelos. Se tivesse 100 cotovelos, seria 100 cotovelos saindo essa mentira. Então eles mentem, mas mente, tá? Mente demais. Que até o pai da mentira, eles conseguem até ludibriar. Nós precisamos entender que essas investidas não são legais. Mas por que são aplicadas? Não existe lei e nem leis em canto nenhum desse planeta, a não ser nos países de princípio democrático, onde você não pode falar, você não pode pensar, você não pode manifestar, você vive enclausurado sobre regras governamentais, os despóticos, eles são ferrenhos, Então, sobre esses locais, é evidente, sobre essas democracias que são empurradas, são faladas por algumas pessoas que tentam de forma crítica mudar, critica o lado que está se conservando para se impor o meio de governança dessas pessoas. Eu vi muitos políticos dizerem que a Venezuela é democracia. Na cabeça deles, na cabeça de pessoas que se encontram de uma forma doentinha, acredito que eles tenham. Mas o pior dessa afirmação não é eles afirmarem essa forma, esse contraste. É eles quererem que todos nós venhamos aceitar isso. Aí está querendo fazer da gente estúpido, como eles são. Então eu tenho uma ligeira impressão que os idiotas eles vão dominar o mundo, mas não é porque eles pensam, são inteligentes, não, é porque são muitos. E esses muitos que nós podemos afirmar, eles não têm ainda, por serem o que eu acabei de falar, por serem idiotas, ainda não estão ciente do que estão defendendo. Eles não têm a concepção do que está defendendo. Não sabem o perigo que está ao seu redor. Então essas pessoas tossem, falam, anistia não, e nós encontramos pessoas que se dizem, mas olha, tem pessoas que dizem, anistia não, artistas. Mas eu acredito que essas pessoas falam por causa do dinheiro. Olha, eu nunca vi pessoas se acovardarem e fazerem. Eu acho que eles fazem, ou eles tiram o cérebro e colocam em casa, no canto da parede, ou num chão, ou eles guardam o seu intelecto, ou guardam a sua forma de pensar, enquanto está recebendo um dinheiro sujo, imundo, porque quando
recebemos dinheiro de corrupção, de desvios, para bancar e fazermos a publicidade de um governo que não responde conforme os ditames, de forma aos ditos democráticos, então se assegura que essas pessoas possam fazer suas propagandas e qualquer visualização ou qualquer percepção de que alguém esteja falando sobre regras de Estado de Direito, regras democráticas, são antidemocráticos. Aí, como são muitos que se encontram dentro de uma prática, praticamente assim, dentro de uma prática, praticamente uma liberdade, então eles querem de fato essa prática sendo praticada e não ter um leve momento da prática, que se encontram ali escondidos, né? Escondidos, alguns comportamentos que não pode ser ainda ser visto em público, algumas coisas que ainda há um certo preconceito, um certo conceito. Então, ainda não está na prática, mas eles querem. E então eles começam a visualizar que aquelas pessoas que se encontram planejando, dizendo, eles acreditam que vão chegar a essa liberdade. Só que não vão. No final, com certeza, eles serão massacrados e lamentarão. Com certeza vão lamentar. Então nós temos um desequilíbrio muito grande, como no início eu estava falando, esse desequilíbrio muito grande, ele se dá por intromissão. Mas essa intromissão, ela pode ser por via de um fortalecimento único para usurpar o poder, ou por via de um fracasso. Alguém encontrou a oportunidade, viu o poder esfacelado, então encontrou uma facilidade do poder nessa condição, que é um fracasso, quando o poder ele é esfacelado, quando ele é dividido. Então, essas pessoas que estão no poder, eles encontram essa condição de não haver uma reação quando ocorre um erro. Então, eles começam a estabelecer. Aí é onde entra o que chamam politicamente correto. Porque eles encontraram um estado onde não se ouve a defesa sobre o assunto ou sobre o assunto que estavam aos poucos avançando. Então as pessoas adormeceram, ficaram, perplexas diante da situação e de reagir. Não! Aí essas pessoas são muito parecidas conosco, muito parecidas, são humanos, eles têm 2 olhos, né? Eles têm 2 pernas, andam, mas não pensam, e os seus atos são mais do que criminosos e alcançam as pessoas normais. Uma das questões que nós estamos vendo por causa desse desequilíbrio é justamente crime de opinião. Olha, sob a textualização do princípio da segurança jurídica, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido senão por força da lei, estabelecido e promulgado antes do delito. Quer dizer, o crime de opinião, ela tinha que funcionar se houvesse uma lei estabelecida e promulgada. E que se houvesse esse delito, então tinha que ter essa lei. Como não tem, então a gente se pergunta de onde vem? Das cabecinhas das pessoas que criam. Para quê? Para justamente calar uma parte da população que possa falar ou pensar a respeito do que está acontecendo, desse desequilíbrio. Então, para calar, vamos criar leis para que essas pessoas não possam se manifestar, mesmo que seja legal. O problema é que o Senado Federal, ele é o único que pode criar ou legislar sobre assuntos diversos. Quando se cala, na ideia dessas pessoas, é como se eles estivessem formulando, criando, plantando, estabelecendo, promulgando essa lei. Porque quando não há manifestação do Congresso Nacional
para dizer, espera aí, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não existe. Então, enquanto eles não estiverem falando, então concede o direito de haver essa lei fantasma que pode alcançar a todos sobre crime de opinião. E por causa dessa condição, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando por situações difíceis. E nós estamos vendo que o círculo está se fechando e de uma forma que não há de forma alguma para onde você correr. Porque diante de tantas confusões que está acontecendo, de tantas formas aplicadas e completamente erradas, que não está sobre a segurança jurídica, então nós começamos a entender de fato que realmente tudo está perdido. Tudo está perdido. Só não estar totalmente perdido, eu disse tudo no sentido que foi criado, tudo no sentido que foi estabelecido pelo fato lá do artigo único da Constituição, do poder emana do povo. Tudo isso está perdido, mas não totalmente. Porque se alguém pode operar sobre uma lei que não existe, sobre crime de opinião, então deve haver algo contramão a isso. E que ainda não passou nas suas cabecinhas a consequência desses rumores. Porque o povo está um pouco calado, evidente que não posso acreditar que o está calado por via de saberem, mas por via de estar nessa dormência, estão divididos, e nós temos uma palavra que diz assim: abate o pastor e as ovelhas se dispersam. Então é isso que está ocorrendo no Brasil. É isso que está ocorrendo. Quer dizer, o povo está disperso. Não há como reunir esse povo. Não há como mantê-los, porque ainda não encontrou um motivo para o despertar sobre a irregularidade. Porque se encontrar, com certeza, o verdadeiro poder diante dessa discrepância do acontecimento que leva a olhos e a olho nu os erros grosseiros, falta de entendimento, falta de tudo que você possa dizer é certo ou errado, nem podemos dizer que está errado. Isso é simplesmente uma ação dentro do ponto de vista do fracasso da democracia. Que eles a apoderam e os veste com as suas características, doente de poder. Só. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não estão medindo as consequências. Porque se a democracia que foi esfacelada dentro do propósito de pluralismo político, pluralismo ideológico, que fez com que todos se dividissem, todos ficassem uns contra os outros, e que a forma mais prática de se compreender isso, a forma mais certeira, é você conversar com a pessoa e ela usar a tua palavra, a tua resposta, como pergunta com agressão. Se ela dá um tempinho, ela usa as tuas palavras contra você. Então a gente começa a entender que aquela mente, ela não está sadia. Se você não consegue conversar com uma pessoa e usar
Se você não consegue conversar com a pessoa e não usar as palavras dela contra a própria pessoa que está te perguntando, então quer dizer que você ainda está sadio. Você tem tolerância de ouvir, de pensar e de dialogar de forma educada e sadia. Mas se você usa as palavras da pessoa contra ela mesma, a sua mente está travada, está trancada, está precisando destravar, está precisando de entendimento, está precisando de ser edificada. Ou você morreu na letra, ou você simplesmente faz parte da parcialidade de achar que tudo está acontecendo porque é normal e porque de fato está existindo o inexistente. E o inexistente só passa a existir quando há uma aceitação de pessoas com mentes travadas. Ah não, deixa isso para lá. Aí sim, eles passam a ganhar corpo, ganhar notoriedade, ganhar força e até são defendidos por essas mentes. É muito perigoso. E precisamos fazer com que as pessoas possam compreender o princípio. E o princípio, ele ainda existe. Não importa o que esteja ocorrendo. Mesmo que tudo isso esteja contaminado, o princípio ainda existe. E o princípio é sempre o começo de alguma coisa, em qualquer lugar, ou onde possa encontrar pessoas com o renovo do Estado Democrático de Direito e Estado da Ordem de Direito. Aí sim vai ser possível reunir pessoas e vai crescendo e fazer frente a essa fantasia de mentes diabólicas, mentes doentias, que encontrou, por via do sistema político ter esfacelado a democracia e fazer com que essa ilusão na cabeça de algumas pessoas que detêm uma estabilidade da ação jurídica, então começa a criar motivos, leis para calar alguns fragmentos, alguns grupinhos que ainda existem dessa sadia democracia que foi esfacelada, que foi dividida. Isso, se ocorrer com que todos esses pequenos fragmentos novamente consigam fazer um corpo, essa é a força real para enfrentar essas mazelas que deu por garantia, não por lei estabelecida e promulgada, não por lei estabelecida e promulgada, mas deu por silêncio do parlamento covarde que se ajoelhou, promulgando sem votação, sem sessão, sem CCJ, simplesmente calando-se, dando simplesmente o poder de uma lei inexistente que deu força e deu corpo pela sua ausência. E isso fez com que esse simples poderzinho aqui chegasse a manusear de fato a força, e não é o poder, mas é a força, a força que se apoderaram sobre fragmentos democráticos que ainda resistem com verdade e com responsabilidade sobre o Estado de Direito. Um abraço a todos.